eu vou passar aqui. Tem outra mensagem do Senhor, e essa aqui é do... Ela do Oliver Lee. O título que o Senhor deu para ele, o título, aliás, que o Senhor falou é: o que está vindo a seguir já é história. Isso aqui é difícil para nós compreender, né? Que o nosso Deus é Deus do início, ele sabe o início, ele sabe o fim, e quando ele fala coisa no início, hein? Então a gente pensa, isso vai acontecer. Esse é o problema, que Satanás tem usado isso, né, na gente, né? Ele quer falar, você está caindo agora, você está quase caindo. A pessoa conhece Deus, a pessoa conhece Jesus, é Deus do Jesus, e ela as pessoas falam para ela, está caindo, vai para o inferno! Vai para o inferno! Eu já falei aqui nesse canal, a igreja tem uma jogada tanta gente no inferno, né? Pessoas que amam o Senhor. É impossível isso. Não só é impossível isso é contra as Escrituras. Mas vamos ver o que o nosso Jesus fala aqui, irmãos. É extraordinário o que o Senhor mostra para nós, para os mistérios de Deus. Né? Então, aqui o profeta é esse aqui, eu mostro para vocês. Vocês já conhecem o Oliver Lee. O Senhor tem mostrado esse profeta aqui, ultimamente, para mim. Ele tem levantado uns profetas novos, nesses finais de tempos, né? E cada profeta é dado a unção diferente. Esse aqui também, ele fala para você, para aqueles escolhidos, para esse tempo. Aqui, nesse bloco de tempo, aqui mesmo. Tá? O que está vindo a seguir já é a história, o profeta fala, você vem andando por uma estação longa e difícil. O profeta fala o tipo de estação que te testa em lugares que você nem imaginava que pudesse ser testado. Uma estação é essa que nós temos passado, em que você, ou estamos passando, né, acabando. Alguns já passaram, que nós acabamos de ver, né? Uma estação em que você ouviu as palavras de repente, avanço, milagre. Esse avanço aqui, no inglês, é chamado breakthrough. São duas palavras. Eu não consegui achar essa palavra em inglês. Break quer dizer você quebrou, aí você avançou. São duas palavras, tá? Então, a palavra só avanço no português não carrega a mesma... eu passo demais corrigindo inteligência artificial. Essa palavra, ela não é 100% como é que fala em português? Do que a palavra significa em inglês. A palavra em inglês significa break, quer dizer, existia uma barreira na frente, existia uma barreira, e você quebrou essa barreira. Aí você quebrou essa barreira e você passou. E quando você vê aqui avanço, parece que você só avançou, né? Mas teve uma quebra de barreira, eu vou deixar como avanço. Aliás, eu posso até colocar aqui, eu não sei se isso é válido no inglês, quebra, traço, avanço. Esse é melhor. Então, houve, de repente, quebra, avanço, milagre, ele ouviu as palavras do Senhor. E o profeta fala tantas vezes que, a princípio, elas reacenderam a esperança, mas com o tempo, depois de longas esperas, noites silenciosas e orações que pareciam não ser respondidas, elas começaram a soar diferente, quase familiares, repetidas e talvez um pouco difíceis de acreditar. E o profeta fala, e nesse período, nesse espaço entre a promessa e a realização, e aqui da profeta passada falou, você obedeceu e você agora recebe as promessas, aqui ele fala promessa e realização. Seu coração se cansou, você não perdeu a fé, mas ela pareceu fina e, em alguns momentos, talvez um pouco frágil, como se você estivesse com a última gota de crença. Eu acho que todos nós, né, mano? Só passa por um período de teste por muito, muito tempo, né? Lembra do grão de mostarda. Enquanto você estiver com o Senhor, tá tudo bem, né? Assim diz o Senhor, agora é a hora que o Senhor falou umas mensagens para ele. Você só precisava de uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Interessante, eu não sabia que ia falar isso aqui agora, né? Você só precisava de uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Nota que ele falou fé, ele não falou conhecimento, ele não falou discernimento, ele não falou disso, ele não falou daquilo, ele falou fé. E esse grão, esse pequeno, silencioso e teimoso grão,
ainda está vivo dentro de você? Ainda trabalhando? Ainda enraizado? Ainda suficiente? O amor que nós temos conosco, mano. Um grão de mostarda, mano, para ele trabalhar conosco. E se eu puder falar, eu acredito que talvez a gente tenha só um pouquinho acima disso, né? Esse tempo todo. Porque hoje o profeta fala para as pessoas às quais essa palavra se destina, Deus está dizendo com clareza inconfundível. Então, esse aqui são uma das pessoas que Deus fala e fala bem, bem claro, assim como o profeta Irene e muitos de vocês. Observar isso que o Senhor está falando aqui, irmão, para ele. Como ele falou para o profeta passado, já está feito. Ele ouviu isso aqui claramente, falando com ele agora, tá? O Deus falando com ele. Já está feito. Já está feito. E se vocês sabem, a gente já vem falando palavras assim, né? Continuando dessa forma. Não se formando, não construindo, não se aproximando, mas feito. Mas, João, será que está feito em mim? Vai, isso que Deus falou, está feito em você. Mas eu sei que muitos pregam a perfeição através das boas obras. Isso é mentira, tá, querido? Porque tudo vem do Senhor. Se você ama Ele, você faz boas obras. Na medida que Ele tem mostrado quem Ele é para você, tudo é a respeito do nosso Jesus Cristo Nazaré. Então, libertem-se disso, mano. Libertem-se disso, porque há muitas pessoas que não querem você libertado nisso. Querem lembrar de nós, querem que a gente se lembre de nosso pecado constantemente para a gente sentir lausa, a gente sentir ruim, constantemente, né? Pessoas que, é claro, são levadas pelo inimigo, eu já vi isso. E você já viu que o nosso Senhor Jesus Cristo Nazaré falou para ele, é só o inimigo que faz você lembrar dos seus pecados. Só o inimigo. Então eu falo muito nisso aqui, porque eu sei que eu estou indo contra a correnteza, mas eu só estou repetindo o que o Senhor falou. E aqui ele fala, já está feito. Do jeito que você é agora, nesse exato momento, está feito. Do jeito que você é agora, nesse exato momento, onde você está feito. Não é a milésima vez que já falou isso aqui. Né? Viu da profeta? Parabéns! Deus não ia dar um parabéns para as pessoas que não alcançaram ainda. Né? Mas muitos de nós já alcançamos desde o início da fundação da Terra, porque assim ele programou. Isso já é mais difícil de ser entendido. Mas o nosso Deus, ele é muito mais positivo, ele é muito mais amoroso do que ele é pregado aí fora, tá, mano? Eu já vi isso várias vezes. Já o inimigo não quer saber que você pense disso de você. Você não presta, não vale nada, você é um errado na vida, etc, etc, etc. Porque ele fala a verdade, sim, nós somos errados, sim, nós cometemos pecados, isso tudo a gente faz, mas o Senhor vive em nós e nisso faz nós perfeito. O Senhor falou, como eu tenho falado aqui, o inimigo fala a verdade, e pela concepção da verdade, ele procura você fazer o que é errado. O João me dá um exemplo, vários, que aconteceu com Jesus, o inimigo deu 3 escrituras para Jesus. Não está escrito? É isso que ele faz, irmão. Porque ele é muito esperto para jogar uma mentira para você, porque ele sabe que você vai pegar. Ele sabe. Então, vocês sabem, vocês estão com o João há muito, muito tempo, para mim discernir a voz do inimigo, né? Eu mostro, né? Isso aqui é a voz do inimigo, lembra quando eu fazia aqueles vídeos? E se você ler, muitos não conseguem discernir, mas ele deu para mim esse dom de discernimento, né? Ele fala como se fosse Deus. Porque ninguém pega. Mas, para as noivas ao redor do mundo, ele tem dado sentinelas, ele tem dado Brandon, ele tem dado João, tem dado outros que têm tido o tom de discernimento dos espíritos. Não é que nós não somos falíveis, mas é exatamente isso, né? Como que ele falou para a nossa irmã Erin? Ele falou que ele vai brotar, a irmã Erin. Depois ele falou o quê? Que os 3 ou 4 filhos dela, eles vão ser sentinelas. Olha só, mas não só ele vai brotar na nossa irmã Erin, mas ele vai fazer 4 sentinelas ao redor dela, que são os filhos dela. Porque ele falou o quê? Que os muros não podem ser quebrados. Então, os sentinelas são quem, irmãos? Os sentinelas são aqueles que estão no muro olhando, né? No navio é aqueles guardas que estão com os binóculos olhando. Onde é que está o inimigo? Será que o inimigo está vindo? Esses são os sentinelas. Eles estão em cima da torre olhando para baixo para ver o que está acontecendo.
Enquanto a cidade está embaixo, tendo festa, etc, etc, o inimigo está lá no posto dele. Aliás, o sentinela está lá no posto dele, olhando, mirando. Esse é o amor que Deus tem pela noiva ao redor do mundo. O Espírito Santo dá dons diferentes e fala, você vai ter minha voz, você vai ter o dom da cura, você vai ter o dom disso, você vai ter o dom disso, vai ter o dom... Aí ele falou, e o amor que ele tem pela noiva, ele fala, e eu vou colocar sentinela sobre vocês. Que na hora que o inimigo entrar, epa! Ele avisa o povo. Né? É o amor que ele teve por nós. Né? E olha só o que o profeta fala aqui. O céu já liberou a promessa. O milagre está ativo. A transição já está em andamento. A promessa não está esperando por permissão. Ela está se movendo em sua direção, neste exato momento. Agora que nós estamos falando agora, nesse momento. No momento que ele deu o vídeo. A transição é um período de tempo, né, mas já falei aqui para nós, humanos, a gente tem essa concepção, hoje é dia 8, então aconteceu no dia 9. Não é isso. Né? No mundo espiritual acontece esse intervalo de tempo, meses, semana, depende de como nós somos no Senhor, depende da tarefa que o Senhor tem para cada um de nós, e todas as tarefas são diferentes. Nem todo mundo vai fazer pamonha, uns vão fazer coxinha, uns empadinha, que aliás tem, a esposa está fazendo ali um churrasco, está entendendo o que eu estou falando? Mas as promessas já foram liberadas para esse grupo de pessoas que está do outro lado do Mar Vermelho, já foi liberado no espiritual. Agora é só alinhar para, no momento, receber. Você está do lado de fora do avanço. E aqui eu coloquei quebra-avanço, né? Quer dizer, você foi, deu de cara com uma parede, ou seja, porque você teve de quebrar. Breakthrough é quebra. Você teve de quebrar isso com o sangue de Jesus e você quebrou com a sua obediência nele. Obediência nele. Mas você fala, amor, mesma coisa. Quando você ama, você obedece. Aí quando você quebrou, você saiu do outro lado e você andou. Então é isso aqui que está sendo falado aqui. Você já está do outro lado do Mar Vermelho. Você está caminhando através do quebra, eu vou colocar quebra-avanço aqui. Eu vi essa palavra aqui hoje, que é mais propícia. Não é só avançar. Não é só avançar. Você teve de quebrar uma barreira. Seja lá qual essa barreira foi. É a barreira que estava impedindo você de receber a sua bênção. Você quebrou aquela barreira no sangue de Jesus. Você obedeceu ele foi adiante de você e quebrou. Como ele falou, eu fui adiante de você. E então, essa manhã, enquanto o sol nascer, rompia o sol, enquanto o nascer do sol rompia o céu e os primeiros sons dos passos trabalhavam pelo reino dos céus, o profeta falando, a presença de Deus permaneceu suave e silenciosa, aguardando com propósito. E ele disse, agora o Senhor vem, fala com ele. Assim diz o Senhor, esta é a palavra para hoje. Tudo o que vocês precisam fazer é crer e receber. Só. Mas o que eu tenho que fazer? Nada. Eu não, mas ele está falando aqui, ó. Tudo que vocês precisam fazer é crer e obedecer. E aqui está o Senhor falando novamente. Já está feito. Já está feito. Mas, João, o que eu tenho que fazer? Já está feito, ele falou aqui. O Senhor continua. Para os cansados, para os que esperam, para aqueles que continuaram demonstrando a pouca fé que lhes restava. Então, isso aqui é a fé do grão de mostarda. Este é o momento em que o céu confirma que vocês não estão atrasados. Sim, amados. A nossa fé como grão de mostarda é extremamente agradável ao Senhor. Ele ama, ele é louco por isso. Porque é uma fé sincera, é uma fé verdadeira, é uma fé que nós damos o que nós podemos na situação que nós somos ao Senhor, a obediência, etc. Ele ama essa fé. É claro, essa fé, ele falou para a nossa Marina,
quando ela estiver andando na terra, fazendo a colheita, a Erin já está com eles o tempo todo, né? Vocês sabem disso. A fé dela vai subir. Subir, 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 subir. Ela continua por toda a eternidade. Então, olha só onde o Senhor nos ama, mano. Uma fé de mostarda, mano. Ele vai fazer a obra dele. Com uma fé, ele falou que se tiver só um grão de mostarda, ele balança as nações. Um só! Esse canal tem quanto agora? Uns 20, 30? O Senhor continua, vocês não estão atrasados e vocês não foram definitivamente esquecidos. Vocês estão absolutamente em transição divina e a promessa já está em produção. Isso é exatamente da boca de Deus, tá, amados? Não é comentário profeta, é minha. Eu vou ler novamente. Vocês estão absolutamente em transição divina e a promessa já está em produção. Ele deu aqui, então o profeta procurou aqui o que ele falou em Josué 3,17. Aqui fala que os sacerdotes, quando atravessaram o mar, primeiro passaram na seca, e ele explicou aqui através dessas profecias. Deus está dizendo que você pode sentir que está sob tensão, mas espiritualmente você está em terreno firme. Então, muitos de nós que estamos talvez abalados, ou será que ele está acontecendo comigo? O Senhor está falando claramente para nós, você está em terreno firme. O impossível se tornou estável sobre os seus pés, para muitos de nós passando por muitas coisas. E o que eu faço? Eu deixei, consegui dormir direito. Eu só mostrou para mim o espírito entrando, maligno entrando no trabalho para causar confusão, entrando em gente que começa para causar confusão. Eu ouvi isso. Depois de um sonho, o Senhor mostrou para mim, era espírito maligno mesmo. Mas, às vezes, a gente não percebe isso. E o que está acontecendo comigo? Eu estou sendo pisado, estou sendo isso, o que está acontecendo? Eu vou perder, tal. O Senhor fala, você está firme, em terreno firme. O impossível se tornou estável sob os seus pés. Então, a pessoa está falando bem claro, quanto mais você pensa que você está instável, você está absolutamente sólido sobre ele. Você não está preso, você está seguro, o milagre não está chegando, ele está acontecendo ao seu redor. O Jordão simboliza a transição, ele deu Números 23, 19. Ele fala, Deus está dizendo, eu não falho, eu não retiro as minhas promessas, eu não reconsidero os meus planos para você. A sua bênção não é frágil, incerta ou dependente das circunstâncias. Muita gente acha, né, porque eu fiz 5 coisas boas hoje e eu fiz só 3 ontem, que Deus me ama mais hoje. Não é isso que é o modelo, não, tá? Não é baseado em circunstâncias, ele é louco por você, ele vai ser sempre louco por você, se você ama ele. Ponto final. É claro que à medida que você conhece ele, você vai sendo mais e mais igual a ele, obviamente. Ele nunca vai pedir de nós mais do que nós somos. Cada um de nós viemos uma experiência diferente de vida. Ele nunca vai achar, João, você tem que ser igual ao Mané, porque o Mané tem uma fé muito grande, etc. Não, dois caminhos diferentes. Mas o João e o Mané amam o Senhor e estamos crescendo o Senhor da mesma forma. Isso não foi ensinado na igreja. Ela está ancorada, aqui a razão, ela está ancorada em minha natureza, em tudo é sobre o relacionamento que você tem com ele. E eu profetizei sobre a sua vida, nunca, o que eu profetizei sobre a sua vida nunca foi uma possibilidade, é uma realidade completa esperando que você entrasse nela. O Senhor, quando escolheu cada um de nós, nunca teve dúvida. E olha só o que foi falado aqui. O profeta resumiu aqui através dessas palavras de Hebreus 4:3. Tudo foi concluído antes mesmo de você existir. Existir. Então, aquele fato, eu estava no Senhor, eu caí para baixo, eu caí, tudo é falso. Se você está no Senhor e o seu amor com Ele, o seu relacionamento com Ele, você vai terminar no céu de um jeito ou de outro. Mas qualquer coisinha, mesmo a pessoa louca pelo Senhor,
a igreja, as pessoas, é isso, aquilo outro, terminar no inferno. A pessoa é louca por Deus terminar no inferno? Isso não só é contra as escrituras, é contra tudo que ele fala aqui. Então ele não conhece, quando ele te criou, ele não lembrou de você mais, será? Agora, o profeta fala, um momento determinado da manifestação, ela tem chegado. Note que já tem várias pessoas falando a mesma coisa, já está aqui. Você não está lutando por algo novo, você está caminhando em direção a algo eterno e divinamente orquestrado. E o Senhor está lhe dizendo, agora o Senhor vem e conversa com ele mais uma vez, você não precisa fazer nada para que isso aconteça. Eu já tenho feito. Isso é muito difícil entrar na cabeça dos irmãos ao redor do mundo. É claro, não todos, né? Vocês conhecem o que eu estou falando, né? Ah, Deus morreu por mim, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não, não é isso que Deus fala. Ele morreu por você, ponto final. Você ama ele, ama. Então morreu, acabou. Agora procure andar do jeito que eu sou. Isso ele ensina a cada um de nós. Você move de perfeição a perfeição. Porque, olha só o que o Senhor fala, eu tenho ido na sua frente. Você já está na metade do caminho que pensava que nem mesmo tinha começado. Então, isso aqui é para alguns que talvez estão atravessando o Mar Vermelho. Essa mensagem foi dada uns meses atrás, então, de repente, já aconteceu. Como foi falado pela irmã aqui, que a mensagem dela foi dada ontem, isso aqui já tem um tempo. Tem aquele momento de transição no céu, né? Olha o que o Senhor fala. As águas já se abriram, o caminho já está traçado. Permaneça na fé, permaneça na gratidão e permaneça na plenitude. Você cruzou o ponto que não há retorno, diz o Senhor. O que eu tenho prometido agora vai encontrar você. Eu tenho ido na sua frente, eu estou guiando o invisível. Eu estou guiando o invisível, diz o Senhor. Eu estou alinhando os detalhes. Eu estou preparando o cumprimento. Porque agora é a sua hora. E tudo que você precisa fazer, novamente o Senhor fala, é crer e receber. Pois o seu espírito deve concordar com o que eu já tenho liberado, diz o Senhor. O Senhor continua falando, este é o seu momento. Esta é a sua virada. Esta é a sua consumação. Vocês estão percebendo aqui, amado, o momento que nós estamos? O profeta faz essa declaração conosco. Eu vou ler essa declaração do profeta, depois da oração dele. E eu declaro sobre a sua vida hoje que você está em terra firme, no meio do Jordão, no meio de seu milagre. Eu declaro que o que Deus terminou está se manifestando diante dos seus olhos. Eu declaro que toda demora está sendo quebrada, toda barreira está caindo e toda promessa está se cumprindo. Eu declaro que você está caminhando rumo à bênção preparada, favor preparado, quebra, avanço preparado. Não faz sentido em português, eu quero manter isso aqui. Eu vejo o Senhor trabalhando na minha vida, no trabalho, mano. Ele me ajudando contra uma gerente que estava me perseguindo, um diretor, etc, etc. Meus inimigos, mano. Fazendo coisas que eu falo, Miguel, na minha face, mano, na minha cara. Tô vendo isso. O mover dele. Se você prestar atenção, você vai ver que ele está fazendo isso com você também. O profeta agora faz uma oração, eu gostaria de orar com ele, vamos orar com ele. E, Pai, obrigado porque a obra já está terminada. Obrigado porque estamos vivendo um milagre, mesmo quando não parece ser. Obrigado por ir à nossa frente. Obrigado às águas. Obrigado por ir à nossa frente, abrindo as águas e preparando a nossa promessa. Transforme nosso coração em fé. Transforme nosso espírito para receber. Transforme nossa postura em gratidão, consumação e prontidão. Ajude-nos a permanecer firmes como os sacerdotes no Jordão, inabaláveis, inalterados e confiantes no que o Senhor já tem feito. Nós recebemos, nós nos alinhamos com isso, nós entramos nisso
em nome de Jesus. Amém. Espero que você tenha gostado dessa mensagem também. Você viu que bateu com a mensagem anterior.